Hoje a nossa aula de número 10 já, né? É uma aula especial, combinei com vocês que seria uma aula um pouco diferente das demais, né? É a nossa aula sobre parábolas. Nós vamos falar então sobre histórias, as histórias que Jesus contou. Mas antes da gente começar as histórias, nós vamos aqui recuperar, né, contextualizar, ver em que ponto que nós paramos, fazer a nossa revisão. Na aula passada, a aula de número 9, foi a aula que nós percebemos uma mudança de rumo, uma mudança de direcionamento de Jesus, e a aula se chamava Rumo a Jerusalém. O que aconteceu? O que nós vimos naquela aula? Jesus decidiu, né, de forma muito convicta, deixar a região da Galileia e ir para Jerusalém. E, curiosamente, isso acontece justamente naquele momento em que as tensões estão se aumentando, os conflitos e os confrontos estão ficando mais latentes, né? Já existe até alguns rumores, algumas ameaças, né? Já não tão veladas mais. Já existe uma costura sendo feita por fora contra a vida de Jesus. Jesus sabe disso, ele tem notícia disso, e ele poderia simplesmente ter evitado isso, permanecendo na região da Galileia, se acomodando, se comportando, vamos dizer assim, dentro daquilo que poderia ser aceitável, uma pessoa boa, fazendo algumas intervenções boas, com alguns ensinos bons e só. Mas não, Jesus ele não vai evitar o confronto, ele entende que chegou o momento, os dias estão se completando e ele decide agora ir para Jerusalém, naquela que vai ficar conhecida como sendo a última viagem de Jesus. E como nós vimos na aula passada, na verdade não se trata de uma viagem linear, com início, meio e fim, né? Jesus não fez esse trajeto da Galileia, lá de Cafarnaum até Jerusalém, de uma única vez. Foi, na verdade, uma viagem de aproximação. Não foi assim que a gente viu? Está todo mundo junto comigo ainda, ninguém se perdeu não, né, gente? Se alguém se perdeu, dá o grito aí. E quanto tempo essa viagem de Jesus vai durar? Meses, né? Não sabemos exatamente, mas eu, pessoalmente, acredito que mais que 3 meses, pelo número de povoados e aldeias que Jesus passou, mais que 35, né? Então, essa viagem vai durar alguns meses até que ele chegue a Jerusalém. E nessa viagem, nós vimos na aula passada que aconteceram muitos desencontros. Jesus teve dificuldades, enfrentou os fariseus. Ele teve desencontro com aqueles bajuladores, aquelas pessoas interesseiras que se aproximavam apenas para receber alguma coisa ou pedindo algum sinal. Ele se confrontou com a elite religiosa daqueles tempos durante a viagem, né, enquanto ele ia passando pelas aldeias, também com a elite financeira. Eu até brinquei com vocês aqui, aquele Jesus bonzinho, manso, suave, quem só conhece Jesus assim se assusta em ver um Jesus durante essa viagem que fala aquilo que tem que ser dito, enfrenta todas as situações, né? Com coragem, com verdade e com ousadia. Mas também nós vimos na aula passada muitos encontros deliciosos que Jesus teve durante essa viagem. A gente falou aqui aquele encontro com os leprosos. Lembra? Um deles voltou cheio de gratidão e era justamente o samaritano. Vimos um encontro com um jovem advogado, né, que tentou colocar Jesus ali numa saia justa, mas acabou obtendo uma declaração muito clara, muito precisa, né, a respeito de quem era o próximo. Estão se lembrando disso? Né, através daquela parábola, a parábola do bom samaritano. E nós terminamos a aula passada com Jesus passando a rasteira de novo na gente, naquele encontro lá com Marta e com Maria, né? Jesus sempre surpreendente, sempre. Na hora que a gente vê lá, né, uma Marta queixosa de que é trabalhadora, de que trabalha sozinha, que a irmã não ajuda, que a irmã está só contemplando a vida, e a gente espera
né, que Jesus socorra Marta e vá lá e coloque Maria no eixo e acorde Maria para ser mais ativa, para a vida, para trabalhar, para se esforçar, para buscar alguma coisa. Não era a expectativa que a gente tinha de Jesus, que Jesus fosse fazer isso? Mas aí Jesus vem nos ensinar uma lição muito mais preciosa, muito mais profunda, né, sobre aquilo que realmente vale a pena na vida, né, sobre aquela boa parte. E assim, de tudo que nós falamos sobre Marta e Maria aqui na aula passada, quem não assistiu, quem está aqui hoje não assistiu essa aula, deve assistir, não é, gente? Deve procurar aí, né, no canal aí, no YouTube, e assistir essa aula. É imperdível, viu? Então, de tudo que eu aprendo daquele encontro lá, aquela palavra, quando Jesus diz para Marta, assim, para Marta, olha, Maria escolheu a boa parte. Isso realmente é o que me marca mais. Me faz pensar que todos nós temos escolha. Ninguém nunca vai poder dizer, eu não tive escolha, eu fiz porque tinha que fazer, porque só tinha eu no mundo, né? A responsabilidade era toda minha e caiu tudo nas minhas costas e eu tive que fazer. Ninguém vai poder dizer, né? Nós temos escolha, que a gente esteja realmente escolhendo a boa parte. E eu falei para vocês que ao longo dessa viagem, não é mesmo, Silas? Ao longo dessa viagem, entre encontros e confrontos, Jesus também foi contando várias histórias. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Então nós vamos meio que parar a viagem, embora a gente saiba que Jesus continua andando em direção a Jerusalém, para a gente ouvir um pouco dessas histórias. Muitas delas são conhecidas nossas, conhecidíssimas, histórias que a gente escuta desde criança, né? Mas o meu convite para você hoje é para você tentar escutar essas histórias como se fosse a primeira vez. Esquece que você já sabe essa história. Tenta escutá-la como se fosse a primeira vez, tentando ouvi-la como se você estivesse ali, junto com Jesus, ali na beira da estrada, no meio do caminho ali, e ouvindo o mestre contar isso, e você realmente vai ter uma percepção muito mais ampla dos ensinos que surgem nessas histórias, tá? As parábolas, então, são histórias contadas durante as viagens. A maior parte das parábolas foi contada durante essa que a gente chama de última viagem, tá bom? A maior parte das parábolas. As parábolas são ilustrações, gente. Não são histórias verdadeiras. Uma vez eu me surpreendi dando essa aula com uma pessoa que tomou um susto quando eu falei isso. Achava que as parábolas eram histórias que tinham acontecido, reais. Não, são histórias que Jesus contou. Elas não são histórias que aconteceram de fato, mas são histórias que poderiam ter acontecido. Por quê? Porque todos os elementos dessas histórias são elementos comuns, elementos do cotidiano, elementos que faziam parte na vida daquela época. Vamos tentar lembrar aí de algumas histórias de Jesus. Quem são os personagens das histórias? São os lavradores, são os pastores de ovelha, são os senhores daquela época, né? Os senhores proprietários, os donos de vinhas. Quais são os elementos que aparecem nas histórias? Aparece o joio, aparece o trigo, aparece as ovelhas, aparecem as moedas. O que mais que vocês vão se lembrando aí das histórias? As plantações, as vinhas. Então, as histórias são carregadas de elementos cotidianos, elementos reais daquele povo. Não aconteceram, mas poderiam ter acontecido, né? Porque elas realmente carregam todos esses elementos. Uma coisa muito legal é que essas histórias que Jesus conta são histórias muito simples. Não são histórias assim de difícil compreensão, histórias que poderiam ser contadas assim, por mestres eruditos. Não, são histórias muito simples, né? Como eu falei, histórias que carregam a marca daquele tempo e a marca daquele povo. E uma outra característica dessas histórias é que elas são histórias muito curtinhas. Todas elas são histórias pequenas. A maior parte dessas histórias, Jesus conta assim, estão escritas na Bíblia com menos de um parágrafo. São frases. Jesus é capaz
de contar uma história toda com início, meio, fim, personagens, conclusões, lições de morais, com poucas frases. E essa é uma grande característica do bom contador de história, gente. O bom contador de história, né, as histórias são breves. Vocês concordam comigo? Uma das coisas mais difíceis que tem é quando uma pessoa começa a contar uma história para a gente, né, e em vez dele ir logo no ponto, ele vai contando aquela história sem fim, né? Ele começa lá quando o relógio foi, em vez de falar a hora logo, né? Ele, nossa, porque o relógio foi inventado lá em Roma, mas era um relógio só, você querendo saber as horas, e ele... Bem, eu tenho dificuldade, eu logo me perco aí na história e tenho até dificuldade de prestar atenção. Vocês conhecem gente assim? Que vai contando essa história sem fim? Conhecem? As histórias que Jesus contava, além de simples, então eram histórias muito curtas, né? Muito breves. Jesus tinha essa capacidade que somente os bons contadores de história têm, porque uma história, para ser boa, né, ela tem que ser aquela história que você entende rápido, né? E aquela história que não fica enrolando a vida toda. Mas uma outra característica muito interessante das histórias de Jesus é que são histórias surpreendentes. Outro elemento de um bom contador de história é que o fim seja inesperado. A história que você já sabe como vai acabar é uma história que não interessa, mas as histórias de Jesus sempre surpreendem. O final delas a gente vai ver hoje, né? Elas sempre vão ir além daquilo que a gente estava pensando. Essas histórias são comparações. Na verdade, a palavra parábola significa comparação, porque Jesus usa as histórias sempre para comparar uma coisa com a outra. Ou seja, Jesus está usando nas histórias metáforas. A história nunca é sobre aquilo que ela parece ser. Quando Jesus está falando de ovelhas, vocês acham que Jesus está falando de ovelhas? Quando Jesus fala de pastores de ovelhas, Jesus não está falando de pastores de ovelhas. Quando aparecer a moeda numa história hoje, Jesus não está tratando sobre moeda. E quando ele falar sobre vinho, ele não está falando sobre plantação de uva, né? São comparações, ele está comparando a realidade que a gente conhece, material, a alguma outra realidade, tá? Para disso extrair lições morais e lições espirituais. Então, de cara, uma coisa que a gente já tira aqui é que Jesus, ele é mineiro. Ele é mineiro de Minas Gerais, porque ele era um excelente contador de causos. E ninguém tem bons causos como nós, né? Os mineiros. As parábolas e a nossa aula hoje, então, na verdade, é uma boa prosa. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. E então vamos parar de enrolar e vamos direto para ouvir essas histórias, né? Para a gente tentar perceber toda a riqueza que tem nelas. Muito bem. Jesus, às vezes, contava mais de uma história com o mesmo tema. Geralmente eram duas, histórias duplas, né? E um dos temas que Jesus muito gostava, que mais aparecia nas histórias dele, era sobre o reino de Deus. Ele queria muito que as pessoas entendessem o que é o reino de Deus. Ele anunciava sempre que está chegando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mas será que as pessoas entendiam exatamente de que ele estava falando? O que é esse reino de Deus que estava chegando? Será que Jesus estava ameaçando o reino de Herodes? Será que ele estava ameaçando o reino de Pilatos? Ou quem sabe do imperador romano, César? Afinal de contas, de que reino é esse que Jesus estava falando? Então um dia Jesus começa uma parábola assim. Jesus falando, a que eu posso comparar o reino de Deus? O que eu vou usar para comparar o reino de Deus, para vocês entenderem o que é o reino de Deus? Só de Jesus usar a palavra reino, isso já traz na nossa
cabeça um monte de imagens, não é verdade? Eu, quando escuto a palavra reino, penso em alguma coisa. Você também? Eu penso naqueles filmes sobre a Idade Média, eu penso naqueles castelos, eu penso naquelas portas que se abrem, né? Sobre o córrego que tem ali, eu penso em torres, eu penso em guardas, soldados, eu penso em cavaleiros, eu penso num trono real. O que vocês pensam quando se fala reino? O que vem na cabeça de vocês? Vem alguma coisa? A palavra reino significa, será que poder? Será que glória? Será que honra? Será que muita riqueza? Então, gente, o convite que eu fiz para vocês estão escutando Jesus contar essa história pela primeira vez. Vocês são os ouvintes de Jesus. Jesus perguntou, a que eu posso comparar o reino de Deus? As pessoas daquela época conheciam os reinos muito melhor do que nós. Nós conhecemos de filme. Eles conheciam de presenciar, de viver em vários reinos. Será que eles pensaram, lá naqueles reinos que eles conheciam, será que eles pensaram primeiro no reino do Egito? Porque o povo de Israel, né, eles tinham sido escravos no Egito. Isso já tem alguns séculos, mas eles têm viva ainda a memória, a tradição de como era o reino do Egito. Como que era o reino do Egito? Será que eles pensaram que nas pirâmides, por exemplo, as pirâmides, gente, elas foram construídas 2.550 anos antes de Cristo. Elas têm mais de 4.500 anos. Quando os israelitas eles foram escravos no Egito, as pirâmides já existiam há mais de 1.000 anos. Imagina o que é um reino que é capaz de construir esses monumentos simplesmente para enterrar os seus reis, os faraós, que é isso que as pirâmides eram, né? Provavelmente nada mais do que isso. As pirâmides de Gizé, por exemplo, a maior delas, aquela que está no meio ali, equivale a um prédio de 50 andares, gente. Até hoje, um prédio de 50 andares impressiona muita gente. Quanta tecnologia, quanta capacidade para fazer uma construção dessa. Como que será que as pirâmides foram construídas? Até hoje ninguém sabe dizer como que eles tiravam essas pedras, como que eles transportavam essas pedras, como que eles empilhavam essas pedras e os túneis lá dentro e toda a matemática envolvida, porque as pirâmides são alinhadas, né, com os pontos do planeta, as pirâmides são alinhadas entre si, enfim. O reino do Egito era um reino impressionante. Será que, na hora que Jesus perguntou, a que eu vou comparar o reino de Deus? Será que eles pensaram, gente, se o reino do Egito era capaz de fazer isso, como é que é o reino de Deus? Ou será que eles pensaram no próprio reino que eles já tinham vivido? Porque quando eles saíram do Egito, né, os israelitas, eles construíram o próprio reino deles, o reino de Israel. E o reino de Israel no auge, quem se lembra qual rei que levou o reino de Israel ao auge? Depois de Davi, o seu filho, quem? Salomão. Então, na época do rei Salomão, o reino de Israel foi muito glorioso. Os números que estão registrados aí no Antigo Testamento nos mostram a grandeza do reino de Israel. Vamos começar pelas princesas, né? Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas. Só ele tinha 1.000 mulheres. Muitos homens aí estão fazendo a cara de assombro. Eu também fico pensando, coitado, gente, como é que... Alguém que eu não vou falar o nome falou assim, eu tenho uma só e dá um trabalho. Não vou falar quem que é não, né? Porque está sendo gravado. Mas imagina, não, brincadeira. Coloquei esse número aí, não foi para pensar na dor de cabeça de Salomão, foi para pensar no tamanho desse palácio real. Quantas pessoas que tinha nessa corte? Porque cada mulher, ela tinha o seu aparato, as suas servas, a sua própria cortezinha, né? A corte de Salomão era tão grande, gente, que está o número aí,
por dia se gastava 27 mil litros de farinha para fazer as massas, os pães, para alimentar só a corte de Salomão. Salomão é lendário, por tudo que... o mito que existe a respeito de Salomão. Ele tinha uma frota de navios que trazia tesouros do mundo inteiro. Tem gente que diz que a frota de Salomão, naquela época, foi capaz de contornar a África, e ir em locais que, teoricamente, só foram descobertos na Idade Média. Não sei se chegou a tanto, mas o fato é que Salomão tinha algumas minas de ouro, está escrito na Bíblia. E por ano, Salomão recebia 23 mil quilos de ouro puro, por ano. Eu tentei fazer essa conta hoje para trazer para vocês de quanto que isso vale. A minha calculadora parou. Porque 1 grama de ouro está custando hoje, 2022, maio de 2022, R$300, 1 grama. 1 quilo tem 1.000 gramas, mas ele tinha 23 mil vezes R$300, e aí dá bilhões de valor hoje do que Salomão recebia por ano. Então, o reino de Israel, que os israelitas tinham na memória e que eles queriam reconstruir, era realmente esplendoroso, tinha sido. E eles esperavam que o Messias viesse para quê? Para trazer essa glória de novo para Israel. Quando Jesus, que eles estão ali paquerando, achando que pode ser o Messias, quando Jesus pergunta para eles, a que eu vou comparar o reino de Deus? Eles devem ter pensado, se o reino de Salomão tinha tanto ouro, tanta riqueza, tantos navios, se tinha tantos cavaleiros, imagina como é que não é o reino de Deus. Se o de Salomão era assim, vocês concordam comigo? Mas talvez eles tenham imaginado um reino ainda mais esplêndido que o reino de Salomão, porque quando o reino de Israel caiu, ele caiu primeiro para a Síria e depois para a Babilônia. A Babilônia, gente, provavelmente até hoje não existe, na história do planeta nada que se compare ao que foi a cidade da Babilônia. A Babilônia é lendária pelos famosos jardins suspensos. Ninguém sabe dizer exatamente como que era. Os historiadores sabem que as construções, os prédios, eles tinham jardins em degraus. Como é que eles irrigavam isso? Que tipo de planta que era? Mas aí vai ficar sempre na imaginação. São só desenhos que se pode fazer para tentar imaginar que paraíso que foi esse a Babilônia. A Babilônia foi um império tão poderoso, que a cidade da Babilônia era rodeada por muralhas de 44 metros de espessura, gente. Os muros hoje têm 20 centímetros de espessura. A Babilônia era tão poderosa que a muralha, para proteger a cidade, tinha casas e avenidas em cima da muralha. Será que na hora que Jesus perguntou, a que eu vou comparar o reino de Deus, será que o povo pensou assim, nossa, a muralha desse reino, se a da Babilônia tinha 44 metros, como é que não vai ser o reino de Deus? Mas o reino da Babilônia, a gente sabe que ele não durou para sempre. E depois da Babilônia, vieram outros reinos. Um dos mais poderosos foi o reino helênico, que começa com Alexandre o Grande. Nunca se tinha avançado tanto na arquitetura como a Grécia avançou. As construções gregas, que depois vão ser herdadas por Roma, eram realmente, ainda hoje são realmente magníficas. Olha só a Acrópole, é uma cidade toda construída em pedra branca, elevada, num monte elevado, que se pode ver de vários locais, a muitos quilômetros de distância, e na Acrópole existiam aí os santuários para vários deuses. Na imagem de baixo, esse aí era o templo da principal deusa, a deusa Atena. Você está vendo aí o Partenon, que tem essas colunas de mármore branco, você pode olhar e falar assim, também não achei nada demais. São dezenas de colunas que você está vendo, mas cada coluna dessa, gente, tinha 10 metros de altura.
o equivalente a um prédio de 3 andares, cada coluna dessa. E o diâmetro dela, quase 2 metros, 1,80 m de diâmetro. Impossível, né, de que 2 pessoas abracem uma coluna dessa. O detalhe é que cada coluna dessa é uma peça inteiriça, sem emenda. Ela saiu de uma pedreira inteira, com 10 metros de altura, com 2 de largura, foi transportada e foi levantada aí. Então, sem dúvida nenhuma, os gregos avançaram em muitos pontos, na arquitetura, avançaram na filosofia, no conhecimento, né, na difusão da sua própria língua. Foi um reino esplêndido. Mas o mais provável de tudo isso é que na hora que Jesus tenha perguntado a que eu vou comparar o reino de Deus, eles tenham se lembrado do reino que eles estão vivendo. Eles estão vivendo sob o domínio de qual reino, gente? Qual? Qual, gente? Romano, né? Isso tudo que nós contamos está na memória, sendo passado de geração em geração. Mas o reino chamado Roma, eles conhecem muito bem. Aliás, a palavra que Jesus usou, e foi traduzida como reino, só era utilizada para Roma. Roma deixou o seu legado também no direito, deixou o seu legado nos costumes, deixou o seu legado na difusão da língua, do latim, mas, sobretudo, nas construções. Roma foi realmente grandiosa. Os aquedutos romanos, os palácios romanos, as pontes romanas, as portas romanas estão inteiras, intactas por diversos lugares do mundo. Você vai em Portugal, Espanha, Roma, tem construções romanas. Mas eu trouxe para exemplificar ali o Palácio dos Césares, nas 2 fotos de cima, né? Hoje é assim, depois de 2000 anos. Como que será que era esse palácio na época de Jesus, na época dos ouvintes de Jesus? Para a gente tentar dimensionar essa construção, na frente das ruínas tem esse gramado grande que as pessoas hoje ficam sentadas olhando para o nada. Esse jardim aí é onde ficava os Circos Máximos. Os Circos Máximos, então, era o quintal do Palácio dos Césares. Os Circos Máximos está ali na reconstrução, né, de design gráfico na imagem de baixo. Olha como é que eram os Circos Máximos. Era um local de corridas, de bigas. Todo mundo sabe o que é corrida de bigas, a gente vê nos filmes, né? O cavalo com a carrocinha atrás, puxando alguém ali, e eles ficavam dando voltas alucinadas ali nesse estádio. Os Circos Máximos, gente, a capacidade dele, ele foi projetado para 150 mil pessoas assentadas, gente. Há mais de 2000 anos atrás. Vamos tentar dimensionar isso? O Maracanã, que é um dos maiores estádios do mundo, comporta hoje 83 mil pessoas assentadas. Às vezes a gente acha que novidade, tecnologia, avanço só existe no mundo de hoje, que para trás tudo foi obscuro, né? Que não existia nada. Às vezes a gente acha isso, que na época dos nossos avós, bisavós, e a gente vai andando para trás, o mundo não existia, que o mundo só existe na nossa época. Não é verdade, né? O mundo romano era um mundo muito avançado, né? Em ciência, em conhecimento e em construções. Se Roma era desse jeito, como é que será que é o reino de Deus, hein, gente? Vocês já conseguiram imaginar aí? Imagina agora o reino de Deus, né? Jesus perguntou, a que eu vou comparar o reino de Deus? Será que ele é comparado à glória do Egito? Será que ele é comparado à maravilha arquitetônica da Babilônia? Quem sabe o reino de Deus se compara à grandiosidade dos templos religiosos dos nossos tempos, hein? Quem sabe? Quem sabe o reino de Deus seja semelhante à Grécia antiga ou às construções romanas? O que nós vamos usar para comparar o reino de Deus? E Jesus respondeu, já sei, tive uma ideia. Eu vou comparar o reino de Deus a isso aqui, ó. A isso. O reino de Deus é semelhante a isso. Estão vendo aí? Vocês estão vendo? Estão vendo? Não? Ninguém não estão vendo? Eu tenho na minha mão alguma coisa. Não estou inventando, né? Vou ajudar vocês aí, ó. Olha aí.
Um grão de mostarda. Jesus falou, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Todo mundo conhece um grão de mostarda? Todo mundo já viu um grão de mostarda? Eu estou com alguns aí, o pessoal vai circular aí para mim, circula aí para a gente, coloca aí na mão do pessoal, quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí e passa para frente. Os saquinhos não estão vazios não, viu gente? Acha alguma coisa dentro do saquinho aí. Aí dentro tem um grão de mostarda. O grão de mostarda, lá no Oriente, na época de Jesus, era a menor semente conhecida e provavelmente a menor partícula de semente. Esse grão de mostarda que vai circular na mão de vocês aí, ele é de uma espécie ocidental, tá? Ele é grande, ele tem até 1,6 milímetro. Viu aí? Viram quem passou na mão de vocês? O grão de mostarda que é utilizado lá no Oriente, na época de Jesus, ele tem o nome científico de Brassica nigra, e a semente dele é um pouco menor que essa aí, chega a 1 milímetro a semente, essa aí tem 1,6, né? Então, de repente, os ouvintes de Jesus são surpreendidos. Uma coisa muito interessante das parábolas é que Jesus sempre usa o paradoxo. Ele sai do maior para o menor, do pequeno para o grande, do rico para o pobre, justamente para causar esse impacto nos ouvintes. Jesus saiu da palavra reino, que invocava poder, glória, grandiosidade, para dizer que as coisas de Deus são igual ao grão de mostarda. O grão de mostarda, gente, ele era proverbial. Quando você queria falar de uma coisa muito, muito pequenininha, muito ínfima, que não valia quase nada, as pessoas diziam, isso é igual um grão de mostarda. Era um provérbio que existia na época. Até hoje, gente, o grão de mostarda não vale quase nada, tá? Eu comprei aí, não foi esse ano, né, já tem algum tempo, mas eu comprei um saquinho com grão de mostarda para mostrar para vocês, né? Um saquinho assim, deve ter dentro daquele saquinho, sei lá, uns 5.000 grãos de mostarda. Sabe quanto que eu paguei? 30 centavos na época. Uma mão cheia assim, ó. Então, até hoje, o grão de mostarda é uma coisa ínfima. O que será que Jesus quis dizer, gente? O que será que quis dizer? Jesus completa a história. Ele falou, é semelhante a um grão de mostarda que foi plantado e ele brotou, e ele cresceu, e ele veio se tornar a maior das plantas da horta. E ele virou uma árvore tão frondosa que as aves do céu vieram se proteger debaixo dela. Essa é a glória do grão de mostarda. Os reinos desse mundo têm uma glória visível, externa, aparente. É uma glória ostensiva, não é? Que faz questão de se mostrar. Qual que é a beleza do grão de mostarda? É que um negócio tão pequenininho igual esse que vocês têm na mão, gente, por dentro dele, ele tem um código tão inexplicável, tão indecifrável, está escrito lá como que vai ser a planta, de que cor, quantos anos ela vai durar, até quanto que ela vai crescer, quais são as características, como é que ela vai frutificar, qual que é a estação boa para ela, qual que não é, se ela precisa de água, se ela não precisa, está tudo isso aí dentro, decodificado. A semente, gente, tem um poder que nenhum homem até hoje foi capaz de dominar e recriar. Os homens são capazes de manipular as sementes, de misturar sementes, de enxertar sementes, mas ninguém, a nossa ciência do século XXI, não é capaz de criar uma semente. Ninguém é capaz de fazer uma semente. Porque dentro da semente tem um poder incrível, que é o poder da vida. Esse negócio que vocês estão aí na mão está comigo guardado há anos, e se você colocar na terra na temperatura certa e com um pouquinho de água, isso vai virar uma árvore. Não é incrível, gente, isso? Né? E no Oriente, essa espécie, o grão de mostarda, a Brassica nigra, poderia chegar a se tornar uma árvore de até 3 metros de altura.
Esse é o reino de Deus. Ele parece ínfimo. Ele pode parecer para os desavisados uma coisa pequena, alguma coisa que as pessoas nem percebem que está ali, alguma coisa que as pessoas não dão valor, que você pode talvez passar e não dar conta dele. Mas essa sementinha, que é o reino de Deus, uma vez plantada no coração certo, ela tem vida, ela gera vida, ela começa a crescer, ela começa a se expandir, ela começa a gerar raízes, ela começa a dominar de uma tal maneira que é impossível depois uma pessoa que recebeu essa semente olhar para a sua vida anterior e tentar imaginar como é que era a sua vida, porque essa semente tem o poder de vida e o poder de transformação. Assim é o reino de Deus. Entenderam a história de Jesus? Entenderam? É uma história fantástica, encantadora, não é? Não é uma história impressionante, né? Jesus nos surpreende. Mas lá na frente, algumas pessoas parece que não tinham entendido ainda a parábola. E eles falaram assim para Jesus: você vive falando do reino de Deus? Cadê o reino de Deus? Onde que está o reino de Deus? Sabe que tem gente procurando ainda hoje, né? O reino de Deus? Será que está lá em São Paulo? Será que está em Belo Horizonte? Onde está o reino de Deus? Jesus deve ter feito um esforço de paciência, né, nessa hora, deve ter coçado a cabeça de vontade de brigar, mas ele falou assim: olha, o reino de Deus, ele não tem visível aparência. Não dá para vocês ver, porque ele não é material. O reino de Deus está dentro de vocês. Mas eu falei que Jesus geralmente contava mais de uma história para falar sobre o mesmo assunto. Logo em seguida dessa, Jesus falou que o reino de Deus também era semelhante a uma outra coisa. Ele falou assim: olha, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que está trabalhando com 3 medidas de farinha. Tem alguém que gosta de fazer pão caseiro aí? Tem? Muito bem. Como é que é o trabalho lá de amassar as medidas de farinha, né? Sovar, é fácil? Dói o braço? Né? Então, é esse o trabalho aí, não é? A mulher sovando 3 medidas de farinha, vocês concordam comigo? Tá certo isso aí? Ela está sovando 3 medidas de farinha? Não, porque uma medida de farinha tinha 7 quilos e alguma coisa. A mulher, então, está sovando 3 medidas de farinha. Com quantos quilos ela está trabalhando? Não me decepcionem. Ela está trabalhando com quantos quilos, gente? Por favor, oba. Ela está trabalhando com mais de 21 quilos de farinha. Olha, eu falei que Jesus surpreende. É possível, gente, uma mulher trabalhar com 21 quilos de farinha de uma vez? Talvez seja daí para mais, né? A quantidade que Jesus está falando é tão absurda de farinha, que os padeiros já fizeram a conta aí. Essa massa que ela está fazendo é suficiente para alimentar 150 pessoas. É uma padaria em movimento essa mulher. Aí Jesus fala: essa mulher, nesse tanto de farinha, ela colocou um pouquinho só de fermento. Sabe aquela pitadinha? E aí o que aconteceu? Parece que nada. Descansa só um pouquinho. E de repente aquele pouquinho de fermento invisível que se mistura na farinha, você não consegue mais separar ele, e ele é capaz de levedar a massa inteira. Assim é o reino de Deus. Um pouquinho só, uma pitadinha do reino nesse mundo, uma pitadinha do reino de Deus nessa cidade de Ipatinga, né? É capaz de levedar e é capaz de, no bom sentido, contaminar essa massa inteira. E é assim que acontece na vida das pessoas também, que o reino de Deus entra. Quando se assusta, né, aquilo já cresceu e já dominou a vida inteira. Então, 2 histórias de Jesus para falar sobre o reino de Deus. Vamos continuando? Logo depois que Jesus contou essas histórias, logo depois mesmo, Lucas fala que naquela hora, vamos lembrar que Jesus está na estrada, né? Ele está discutindo com as pessoas, conversando, chegou ali um pessoal de uma cidade, de uma aldeia, ele contou essas 2 histórias, e uns fariseus falaram: Jesus, é melhor você retirar daqui, porque Herodes está querendo te matar. Chegaram com essa notícia para Jesus na beira do caminho. E Jesus falou: olha,
eu não vou paralisar, não. Pelo contrário, eu vou andar hoje, eu vou andar amanhã e eu vou andar depois de amanhã até chegar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que os profetas devem morrer. Então Jesus sabe para onde ele está indo, e ele continua a caminhada dele, e ele continua nos oferecendo essas histórias, e eu vou contar para vocês mais uma. Nessa caminhada, ele entra em uma casa, né? Ele é convidado para se alimentar em uma casa, e nessa casa ele começa a observar as pessoas, como é que se posicionam, procurando os melhores lugares na mesa, os melhores lugares nas festas, nos banquetes. Jesus observa isso. E quando ele faz essa observação, ele então conta aquela que é chamada de parábola dos primeiros lugares. Jesus fala assim, olha, quando vocês forem num banquete, forem numa festa, não procurem os melhores lugares, não. Até hoje a gente faz isso, né? Quando a gente chega numa festa, se a gente chegou num horário bom, a gente dá aquela sondada no salão assim, né, para escolher o lugar para sentar, não é? Gente, ser humano é ser humano em todas as épocas. Nós vivemos, hoje pode ter tecnologia, pode não ter, mas nós vivemos os mesmos dramas, as mesmas emoções, a gente se comporta do mesmo jeito, né? A gente chega, a gente olha e fala assim, deixa eu ver aqui, né, onde que é a cozinha. Um bom lugar para a gente sentar é perto da cozinha, não é? Porque é de lá que vai sair sempre salgadinho, quentinho. Imagina a outra ponta, o extremo, né? Passar fome na festa. Qual outro lugar que é bom para sentar em festa, gente? Vamos ver se vocês estão experientes aí. Não faz cara de bravo não, Marcão. Eu sei que você procura os melhores lugares também. Qual que é outro lugar bom para sentar em festa? Hã? Aonde? Longe do banheiro, perfeito, não tem pior lugar para sentar perto de banheiro, não é? Então esse é outro critério que a gente tem que observar. O que mais? Longe do som, mas não tão longe que não dê para escutar, então você tem que procurar mapear o terreno ali, né? E uma outra dica, gente, para vocês, muito boa, procurem a mesa dos padrinhos, ou a mesa dos parentes da noiva, assim, porque naquela mesa não vai faltar coisa gostosa. Então, se você estiver perto ali, vai sobrar para você, tá? Essa dica é infalível também. Dicas de como sobreviver em festas com buffet escasso, né? Sempre dá certo. Então, era isso que o pessoal estava fazendo, gente, exatamente isso, né? Procurando os melhores lugares, os lugares que ofereciam mais honra. Sabe o que Jesus falou para eles? Não procurem esses lugares, não. Sabe por quê? Depois de você, pode chegar, um convidado mais nobre que você, mais importante. Aí o dono da festa vai vir e vai virar para você e vai falar assim, não me leva a mal não, mas esse lugar estava reservado. Estava reservado aqui para o padrinho, para o fulano de tal, para a mãe da noiva. Aí você vai ter que ir para o último lugar, né? E isso vai te ser muito desonroso. Isso acontece, gente, até os dias de hoje? Acontece demais, não é? Olha aí, né? Então Jesus está nessa parábola nos dando uma aula de etiqueta social e de como nos comportar em festas, correto? Correto? As parábolas, elas nunca são sobre aquilo que parece ser. Jesus está falando sobre como escolher lugar em festa, gente? Bem, até que seria bom que a gente seguisse esse exemplo aí, né? Mas Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando de como a gente deve se comportar na vida. Porque ele termina essa história falando assim, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O que Jesus está falando é, você não precisa ficar procurando a glória para você mesmo, você não precisa ficar procurando o reconhecimento, o aplauso, você não precisa que as pessoas falem tanto que você é bom, é bonito, você não precisa ficar se postando, se vendendo o tempo todo. Muito atual o ensino de Jesus, né? Se for para ter honra, se isso tiver que vir, vai vir sem você procurar. É Deus que vai te dar.
Aquilo que é para ser seu, o lugar que é para ser seu, Deus vai te colocar nele. Não tenta se colocar, forçar a barra, construir artificialmente, não, porque o que você vai experimentar é a queda. Então Jesus estava falando aqui de um princípio maravilhoso para a gente trazer para a nossa vida, né? Jesus estava mostrando que o reino de Deus tem princípios diferentes do reino desse mundo. Nesse mundo aqui, né, qual que é o princípio que vale? Quem é o melhor é aquele que mais aparece, que mais se destaca, que mais faz a sua propaganda própria, não é? É o que se vende melhor. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, quem será exaltado é aquele que não buscou a honra para si mesmo, que soube assumir lugares de humildade, né? E Deus vai exaltar ele. Gostaram dessa parábola? É a parábola dos primeiros lugares. Na hora que Jesus conta essa história, uma mulher meio que interrompe ele e fala assim: nossa, felizes serão aqueles que comerem pão no reino de Deus. Gente, de onde saiu essa mulher? Que negócio é esse? Não é? Não estou sozinho nisso, não. Muitos estudiosos desse texto falam assim: gente, essa mulher, ela mudou de assunto. Ela tentou alterar aqui. Será que Jesus estava falando dela? Será que ela que estava procurando um lugar melhor e ela ficou incomodada com a prosa de Jesus? Né? Será que foi isso? Será que ela quis mudar para se disfarçar ali no meio? O fato é que quando ela falou isso, Jesus vem e fala assim: então eu vou contar uma história para você então. E aí, senta que lá vem mais uma história de Jesus. Vem aí uma história sobre um banquete. E nós vamos precisar de um casal aqui para ilustrar esse banquete. Não vai precisar vir aqui na frente, não. Mas eu achei ali o doutor Eliseu, que fingiu que não ia ser com ele. Vai ser o senhor mesmo, doutor Eliseu. O senhor e a Zilda. Muito bem. Então, eu vou contar a parábola de Jesus de forma contextualizada, com o Eliseu e a Zilda sendo os nossos personagens principais, protagonistas, tá bom? Então, o Eliseu tem quantos anos de casado com a Zilda? 44 anos de história linda. Tem até filha lá atrás, olha lá que beleza, né? E o Eliseu é apaixonado pela Zilda, todo mundo sabe disso, é encantado, eles só andam juntos, é um casal assim, 100%, ele faz de tudo para agradar ela. Tanto é que no aniversário dela, foi no último, Eliseu, foi no último, né? Foi o último aniversário dela, ele falou: eu vou fazer uma festa surpresa, uma festa linda, eu vou encantar, ela vai se sentir a mulher mais importante do mundo. E ele foi fazendo todos os preparativos, né? Dá uma olhada na mesa que o Eliseu preparou, gente, olha só. Olha as taças, ele teve cuidado de pegar a prataria, aquela que está separada desde que casou e nunca usou, colocou na mesa, acendeu as velas. Gente, o que tem de mulher aqui pensando: nossa, mas o Eliseu é demais, que carinho. Ele faz isso direto, inclusive, né, Eliseu? É quase que rotina você colocar essa mesa lá. Ele preparou isso tudo sozinho. Ele convidou, pegou o WhatsApp lá da Zilda e olhou lá os principais contatos, chamou algumas pessoas importantes também, da sociedade, classe A, para poder o evento ficar chique, fez tudo, só falou para ela na última hora, né? Falou: Zilda, é hoje, né? Fiz uma festa linda para você, vai lá tomar um banho, sai maravilhosa daquele chuveiro lá, né? E a Zilda pegou o vestido preto, tubinho, né? É tubinho que fala? Aquele salto vermelho, aquele sapato vermelho que eu sei que vocês gostam. Eu não sei que marca que é não, mas as mulheres sabem que marca é aquele da sola vermelha. Qual que é? Esse mesmo. Ela pegou, que ela tem uns 18 dele lá. Ela pegou um daqueles, né? Se preparou todo e está lá tomando banho e tal, longamente. Só que enquanto isso, o Eliseu começa a ficar tenso, porque não chegou ninguém. E já deu a hora e não aparece ninguém, nenhuma amiga, nenhum amigo, aqueles convidados da elite, classe A, não chegaram, e a hora vai passando, e ele começa a pensar na frustração que vai ser quando a Zilda sair, toda preparada, lindona, e não encontrar ninguém. Como é que ela vai se sentir?
menosprezada, que ninguém gosta dela, nem no aniversário, ninguém aceitou um convite, ela vai se sentir sem amigos, não querida. E Eliseu começa a bolar ali, eu tenho que fazer alguma coisa. Passa mais algum minuto, não chega ninguém, e já está dando a hora dela sair do chuveiro, e ele toma uma medida assim, já sei o que eu vou fazer, tive uma ideia. E aí ele executa a ideia que ele teve, rapidamente executa, né? E ele enche de convidados aquela mesa. Então a Zilda sai do banheiro e ela vem desfilando, né, como se fosse uma passarela, né, com o seu vestido preto e o seu sapato de sola vermelha, e ela vai de encontro à sala, e quando ela abre a porta da sala, na mesa de jantar, olha quem que ela vê como convidados. Alguém falou assim, meu Deus, né? Meu Deus. Alguns riram, outros ficaram tensos demais com essa história, né? E eu também fico muito tenso com essa cena aí, sabe por quê? Porque esses convidados substitutos, na verdade, somos nós. Tá vendo, Afonso? Você se encontra ali? Eu acho que você é o primeiro aqui, Afonso. Ó, né? Esse é o Afonso, né? Olha aí, Afonso, né? Mas a senhora também está ali. Logo do lado ali, né? E o Rafael também está ali, né? Provavelmente aquele pé ali é o meu, eu não queria contar para vocês, mas é, né? Ô, gente, seria até cômico se não fosse tão tenso. Pois não, Eliseu? A Zilda já ia resolver isso aí, né? Ô, gente, essa é a nossa posição diante do banquete de Deus. Esses somos nós. Sujos, sem mérito, sem direito nenhum, maltrapilhos, mal arrumados, desculpa a palavra, fedorentos como nós somos, né? Cada um de vocês sabe exatamente quem você é. Quando você deita a cabeça no travesseiro, né? Quem está lá dentro, né? A não ser que você seja muito falso com você mesmo. Você sabe quem você é, o que você fez, o que você é capaz de fazer, o que você tem vontade de fazer. Às vezes, para o mundo externo, né? A maquiagem pode ser bem feita. Uma vez dando aula aqui mesmo na igreja, uma pessoa, até que é uma pessoa muito conhecida na sociedade, não posso falar o nome dela, ela falou assim na aula, graças a Deus que as pessoas não podem ler o meu pensamento, porque se vocês pudessem ler o meu pensamento, vocês iam descobrir coisas horrorosas sobre mim, vocês iam descobrir o que eu penso de vocês iam descobrir que eu sou uma pessoa podre. Mas sabe qual que é a diferença dessa pessoa para mim? Ele foi capaz de falar isso. E eu não sou capaz, né? Então vamos entender agora a história de Jesus. Como é que Jesus, né? Nobre, um senhor, deu um banquete. E aí ele convidou direitinho todas as pessoas, né, para participarem, aquelas pessoas, né, bem vistas na sociedade para participarem do evento. Só que quando deu a hora, tinha esse costume lá na região, que quando o banquete ficava pronto, assava o cabrito, todos os preparativos, um servo da casa, ele saía dando o último aviso para os convidados, já deu a hora, está tudo pronto, já deu a hora, está tudo pronto. Então, nessa hora que o servo vai para dizer que chegou a hora mesmo, aí os convidados começam um a um declinar do convite. Eu não posso ir, porque eu comprei uma propriedade, eu vou ter que ir lá para conhecer ela. Ora, gente, isso é desculpa? Ninguém faz um negócio assim, né, sem pensar duas vezes. Você comprou uma propriedade, você já sabia antes que você não ia poder ir no evento, mas por que você não avisou? Não é verdade? Aí o outro falou assim, não, o meu filho vai casar e não vou poder ir. Ora, gente,
Um filho não se casa sem planejamento. Ele já sabia que ele não ia poder ir no evento, mas por que ele não avisou? O outro falou, eu vou comprar uma junta de bois e vou analisar ela. Essa de todas parece a pior desculpa. Provavelmente o jantar, o banquete, é no horário noturno. O que ele vai... Né? Está inventando aquela desculpa esfarrapada. O fato é que ninguém compareceu, ninguém quis ir. O dono do banquete, então, ele chamou o servo e falou assim, vai nas ruas, pega os mendigos, os aleijados, os coxos e traz todo mundo para cá, enche a minha mesa. E o servo foi lá e trouxe essas pessoas, encheu a mesa. E o dono do banquete ainda percebeu que havia alguns lugares. Então, ele falou para o servo de novo, volta nas ruas agora e vai fora da cidade. E pega os transeuntes, os estrangeiros, aquelas pessoas que estão excluídas até mesmo da vida social, traz elas para cá também. E eu posso pensar que vieram aí pessoas criminosas, pessoas que são considerados, entre aspas, bandidos pela sociedade, e todos esses se assentaram na mesa do dono do banquete. Vamos tentar entender essa história então. Quem que é o dono do banquete? Deus, o próprio Deus é o dono do banquete. O banquete, a mesa, é o reino de Deus. Quem são os primeiros convidados? Aqueles que primeiro foram convidados? São os judeus. Não é? Não são eles que esperavam a vinda do Messias? Eles são os primeiros convidados. Mas quando o Messias veio, eles estão esperando, eu vou. Mas quando o Messias veio mesmo, o que eles falaram? Não posso, não concordei, eu queria um Messias diferente, né? E recusaram o convite. Agora, por causa disso, o dono do banquete, ele vai buscar quem? Ele vai buscar nós. Nós somos os convidados substitutos. E por isso eu falei para vocês, não pensem que nenhum de vocês tem direito ao reino dos céus, ao reino de Deus. Eu tenho direito, porque eu faço as coisas bem feitas, porque eu sou bonzinho, porque eu sou certo, porque eu nunca roubei, porque eu dei esmola, porque eu dou dízimo, porque eu vou na igreja, seja qual for. Nenhum de nós tem direito ao reino de Deus. Diante de Deus, nós somos todos assim, pecadores, sem mérito nenhum. Todos nós somos iguais, assim. E Deus nos amou assim. Deus nos pegou pela cidade, perdido onde cada um de nós andávamos, e nos trouxe para o banquete desse jeito. E o que nós vamos entender é que, através de Jesus, é que Ele não nos olha desse jeito, com a lente de Jesus. Entenderam? Colocando o óculos Jesus, Deus então consegue nos ver de maneira diferente, porque todos os nossos pecados, as nossas falhas, elas ficam em Jesus, ficam bloqueadas nessa lente. Jesus carrega isso. E agora sim, nós podemos nos apresentar com dignidade diante de Deus, diante das coisas de Deus. A vida que você tem, o banquete da vida que Deus está te proporcionando, né? Deus está te proporcionando por puro amor e misericórdia. Nada além disso. Então, muito obrigado, Eliseu e Zilda, por terem se emprestado aqui para a nossa história. E essa foi a história, então, a parábola do grande banquete. Entenderam ela? Boa? A pergunta é, se esses convidados estão preparados para receber esse banquete. A Bíblia vai falar para a gente que nós somos alcançados do jeito como nós estamos, mas nós não permanecemos do jeito que nós estamos depois de sermos alcançados. Então, nós somos alcançados assim, né? Mas então, a nós é dado, vamos continuar usando a parábola de Jesus aqui, novas vestes, né? Um novo ser regenerado. É claro que a nossa natureza continua pecaminosa e a gente continua, né, vigiando, né? A gente continua trabalhando e o nosso dia a dia continua sendo moldado através de Jesus. Vamos para mais uma parábola. Essa que eu vou contar para vocês é a mais curtinha e, na minha opinião, até a mais gostosa de todas elas. Em vez de contar ela falando, eu vou apresentar para vocês uma versão aqui mais cinematográfica. É muito curtinho, um videozinho.
Só apaga as luzes para a gente aqui. Apaga algumas ali. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é muito curto. Quando vocês já assustarem, já acabaram, vocês vão reconhecer bem essa história. Aí, tá bom já. Então, a ovelhinha, depois de tanta adrenalina, quando ela encontra o ombro do pastor ali, ela relaxa. E ela até abre a boquinha de sono ali, ela está confortável. Ali ela está segura. Pouquíssima coisa a gente precisa falar sobre essa parábola, né? Jesus contou ela usando até perguntas. Ele falou assim, quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e uma só se perder, não deixa as 99 e sai para procurar, sai em busca, vai rastrear cada centímetro quadrado desses montes, dessas colinas, até achar a ovelhinha que se perdeu. É isso, a parábola da ovelha perdida. De infantil, essa história não tem nada. De infantil, ela não tem nada. Essa história de Jesus é paradoxal e é contraditória. Gente, essa parábola apresenta um raciocínio econômico extremamente contraditório. Não faz sentido nenhum, gente. Não é? Em termos econômicos, ele deixou 99. Só uma tinha se perdido, gente. É 1% só que se perdeu. Não valia a pena arriscar 99%. A lógica financeira faria com que ele cuidasse do patrimônio que está preservado.
Mas não, ele larga tudo aquilo para correr atrás de 1%. Não valia tanto assim, gente, é uma ovelhinha, é 1%. Só que Jesus não está falando de ovelhas, Jesus está falando de gente. Ele está falando de pessoas, e a gente já entendeu isso. Uma pessoa, para o bom pastor, vale o mundo inteiro, vale tudo. Ele é capaz de deixar as 99 para ir atrás de uma, e uma que nem valia tanto assim, gente. Todo esforço. Uma ovelhinha, sabe quanto vale para Jesus? Para o bom pastor? Vale a cruz. Nós vamos ver lá na frente. Ele faria tudo o que ele fez por cada pessoa. E é muito interessante como nós damos valores diferentes para as pessoas. Aqueles que eu falei que foram para lá na mesa, que são os que a gente considera como inferiores, de outra classe econômica, os maltrapilhos, os mendigos, a gente dá um valor para ele. Aí, se é uma pessoa um pouquinho mais desenvolvida, a gente já dá um outro valor. Quando é uma pessoa um pouquinho mais preparada, com bagagem, a gente dá um terceiro valor, né? E Jesus está falando, olha, eu não vim para quem vocês acham que tem valor. Eu vim para aqueles que vocês acham que não tem valor. E é por isso que a gente tem que pensar muito quando a gente vê essas fotos dessas penitenciárias, esses vídeos, essas pessoas. Eu sei que na gente às vezes gera uma repulsa, né? Eu já vi muita gente dizendo, melhor fosse que explodisse tudo para lá e que morresse, para mim é isso que acontece, né? Ali tem gente que vale tanto quanto a gente, né? Para Jesus e para Deus não tem diferença. Jesus veio para resgatar a ovelha perdida, que inclusive pode ser eu ou pode ser você. E quer ver uma outra história? Na verdade, é uma trilogia. Jesus contou uma trilogia de histórias dos perdidos. Eu chamo de trilogia dos perdidos. A segunda história não foi uma ovelha que se perdeu, mas foi uma moeda que se perdeu. Foi uma dracma. Quem sabe o que é dracma? É uma moeda grega que circulava na época. Inclusive, essa unidade monetária dracma existiu na Grécia até quando a Grécia entrou na zona do euro, a unidade monetária ainda se chamava dracma. Era uma moedinha pequena, não valia muita coisa, existiam moedas muito mais valiosas, né? A dracma valia aproximadamente um denário, um dia de serviço. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas, né? Vejam que a porcentagem aqui de uma história para outra mudou. E essa mulher perdeu a moeda dela. O que ela fez na história de Jesus? Ela primeiro acendeu uma candeia. Lembram da candeia que nós estudamos, nós vimos aqui? Então, ela acendeu, mostrando que a casa era escura, ou que talvez fosse à noite, né? Demonstra um esforço dela de utilizar recursos para empreender uma busca. Ainda mais nessa época que o combustível está caro desse jeito. Ela acendeu a candeia e ela começa agora um trabalho minucioso, ela começa a varrer a casa inteira. Talvez a casa não fosse calçada, talvez fosse de terra batida. Não era fácil achar, com aquelas condições de iluminação, né, naquele chão. E, enfim, depois de muito esforço, muito trabalho, essa mulher achou a dracma perdida. E olha a surpresa da história, vem agora. O que ela fez? Ela chamou as amigas, o pessoal da vizinhança todo, para celebrar e fazer uma festa em comemoração ao fato de ter achado uma dracma que nem valia tanto assim, gente. Sabe o que me assusta nessa história? Quem for mais racional, assim, igual a mim, eu acho que ela gastou mais para celebrar com as amigas do que a moeda que ela achou, gente. Não parece isso? Não parece? Não parece fazer sentido. Parece fazer sentido? Não parece. Mas vamos lembrar, Jesus não está falando de dracmas e de moedas agora. Ele está falando de uma pessoa perdida, de um pecador. Aí ele termina a história falando assim: existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa que estava trombando
né, nos valores deste mundo, resolve mudar de direção. O que Jesus está falando também é muito impressionante. Ele está falando que o cosmos inteiro para. Deus, os seus anjos, o universo inteiro para olhar aqui para uma pessoa que aparentemente não valia nada, para um desses que a gente descartaria, não seria uma pessoa nem que você procuraria de gastar energia com ela. Às vezes, por causa do meu trabalho, né, eu enfrento algumas situações, pessoas envolvidas no que a gente chama de submundo, e eu cansei de ouvir histórias, né, depois de um crime, 2 crimes, uma condenação, outra, e assim, nós mesmos acabamos entrando nisso, isso aí não vale a pena, não gasta nenhum esforço com isso, porque não vale a pena nem você falar nada, né? Essa mulher gastou todo o esforço para simbolizar a intenção e o interesse de Jesus por cada um de nós, né? Querem mais história? Ou podemos terminar? Mais uma? Vamos terminar a trilogia dos perdidos, então? Eu ia parar por aqui, mas já que vocês fazem tanta questão, já que vocês insistem tanto, eu vou contar para vocês a última, então, para a gente terminar. E essa que eu vou contar é, de longe, a mais conhecida de todos. Todo mundo aqui já escutou essa história que eu vou contar. É a maior de todas as histórias que Jesus contou. É a história que tem mais personagens, né? E eu acho que é a história que mais suscita emoções, né, em todos nós. Eu vou também, em vez de contar essa história, primeiro vou apresentar para vocês uma breve versãozinha musical dessa história. Enquanto vai passar, eu queria que vocês pensassem para me dar a resposta depois. Quem é o personagem principal dessa história? O nome dessa história vocês já sabem, já vão acertar de cara. Mas eu quero saber quem é o personagem principal dessa história, tá bom? Vamos lá? Apagar as luzes, fazendo um favor. Deixei você, como fui ingrato e mal, nem ao menos agradeci seu amor, o seu carinho. Um dia deixei você e achei tudo tão normal. Ninguém sabe o que é sofrer, até descobrir sozinho. Longe de casa, dura pouco a ilusão. Longe de casa, adoece o coração. E não há ninguém por perto. Longe de casa é um deserto. Longe de casa, só a solidão. Pai, eu te abandonei, quanta coisa destruí, mas agora aprendi que esse mundo é perigoso. Eu quero recomeçar, levantar onde caí. Eu tô cansado de mendigar, tendo um pai tão amoroso. Longe de casa, dura pouco a
Longe de casa só há solidão. Vamos relembrar a história? Antes que vocês me respondam, a parábola do filho pródigo, que poderia se chamar a parábola do filho perdido, porque é isso que aconteceu, não é? Então, um filho, o filho mais novo, de um pai que tinha 2 filhos, um dia ele chega para o pai e fala: eu quero a minha parte na herança. A música vai dizer: como fui ingrato e mau. E então ele junta aquilo que ele achava que era seu por direito, né, e ele parte para uma terra distante, e ali facilmente ele desperdiça todos os seus bens, vivendo da maneira que bem lhe agrada, regaladamente, até que uma crise sobrevém àquele país, ele está longe de casa, e agora cai a ficha, adoece o coração. Ele se encontra sozinho, perdido, sem dinheiro, abandonado, doente. E ele procura emprego e ele não encontra, e ele quer comer e ele tem fome, e arrumam para ele um trabalho extremamente desonroso para um judeu. Judeu tem aversão de porco. Porco é algo impuro. A única coisa que ele arruma é um trabalho de cuidar de porcos, já é muita humilhação. Mas não tendo o que comer, ele deseja se alimentar daquilo que davam para os porcos. Na história de Jesus é alfarrobas. Alfarrobas é o fruto de uma árvore brava, uma árvore silvestre que tem na costa do Mediterrâneo, né? Mas comida de porco é comida de porco em qualquer lugar, gente. Eu não sei o gosto da alfarroba, não, mas para mim tem gosto de lavagem, porque se fosse boa, não ia parar nos porcos, não é verdade? Se fosse comida de gente, não era dada para os porcos. E ele quer comer as alfarrobas, mas nem isso lhe dão. E então cai a ficha. Eu tinha um pai tão amoroso. E então ele planeja ali um pedido de desculpa e ele resolve voltar. Ele não sabe como é que o pai vai recebê-lo, não é isso? E então ele volta, ele acha que o pai inclusive pode expulsá-lo, pode virar a cara para ele, mas o pai o vê de longe. O que isso significa? O pai não tinha tocado a vida, não. O pai estava parado, sentado ali na janela, sabe aquela janela de casa do interior, que você fica olhando para a rua? Desde que o menino foi embora, eu não sei quantos anos se passaram, mas o pai ficou olhando com aquela expectativa. Um dia eu vou ver ele voltar. Um dia esses olhos vão ver ele retornando. Então o pai o vê de longe, o pai corre ao seu encontro, toma a iniciativa do abraço, né? E o pai agora o traz para dentro de casa, dá para ele 4 presentes. Quem lembra? Vamos lá? Primeiro, roupa nova, dá para ele um anel, dá para ele uma sandália e manda trazer o bezerrinho gordinho, aquele que era engordado para o churrasco de ocasiões especiais. Esse mesmo, novilho cevado, né? 4 presentes para esse menino. E, então, no final da história, se dá conta de que está faltando alguém ali, e é justamente o filho mais velho. Ele não quer participar da festa, ele está aborrecido, ele está triste, né? Ele está revoltado com o pai, e ele se nega a participar da festa. Essa é a história que Jesus contou. Quem é o personagem principal da história? O pai, um voto. Quem vota diferente? O filho mais velho? Outro voto. Você acha que é o pai? Ô, gente, qual que é o nome da história? Quem que é o personagem da história? O principal? Não, gente, não tem personagem principal na história. Essa história tem 3 protagonistas. E ela é uma história tão incrível que a gente vê direitinho como se fosse um palco, Jesus contando. Primeiro, Jesus joga o holofote no filho. A história começa com o filho e vai desenrolando com o filho. Em determinado momento da história, o holofote vira para o pai. A gente para de ter as reações do filho
mais novo, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, o holofote está todo no pai. Por fim, entra em cena o filho mais velho, né? E agora a gente vai entender as emoções, os sentimentos que estão ligados ao filho mais velho. 3 protagonistas, 3 histórias diferentes dentro de uma mesma história, 3 histórias diferentes dentro de uma mesma casa. E é por isso que essa é a parábola que é a minha predileta e de muita gente, não é à toa que ela é mais famosa, porque essa parábola trata de um grande conflito familiar. E todos nós vivemos em família, e todos nós vivemos envolvidos em conflitos familiares. Se essa não é a principal questão da nossa vida, com certeza está entre as principais, né? Nós estamos sempre revivendo e remoendo esses dilemas familiares, né? E na história de Jesus, o dilema começa quando o filho mais novo, naquela fase da vida, quem tem filho aqui da adolescência para cima já sabe como é que é, o filho se achou dono do nariz, se achou melhor que as regras da casa, ele não quer mais viver do jeito do pai, é isso, né? Ele quer viver como? Do jeito dele, na cabeça dele. Do pai ele só quer o quê? O dinheiro, o recurso. Gente, quantos de nós aqui talvez já tenham passado por essa situação, por essa história, se não passamos, vimos acontecendo na casa do lado, né? E agora o pai, surpreendentemente, porque se fosse eu não daria nada para esse menino, não é? Mal educado. Mas o pai dá, gente. O pai dá a parte dele da herança. E quando lá na história de Jesus fala que o pai deu os haveres ou herança, a palavra que está traduzida para a gente como haveres ou herança, ela é a mesma palavra que é utilizada para a vida. É como se o pai tivesse dado para o menino a vida dele. É como se o papai tivesse falado, você quer? Então toma a tua vida. O que o pai deu para ele foi a possibilidade de fazer do jeito dele. Você quer viver do seu jeito? Então, faça do seu jeito. E agora aquele menino vai viver do jeito dele, né? E então ele descobre o quanto a vida é um deserto, longe de casa. Ele entendeu que depois de apanhar, né, gente? Depois de apanhar da vida, ele entendeu que não valia a pena a vida longe de casa e ele volta. E agora vamos pensar nos presentes que o pai entrega para ele. Já estamos falando do pai, já mudou o foco, saímos do protagonismo do filho, vamos pensar no que o pai entrega para o menino. Todos esses presentes são extremamente simbólicos, todos eles têm um significado. Primeira coisa, o pai dá vestes novas. Você entende que esse menino chegou maltrapilho? Você entende que esse menino chegou mendigo? Exatamente como os da minha foto, esse menino chegou sujo. O que as vestes significam? Até os dias de hoje. As vestes significam distinção. A gente distingue as pessoas pelas vestes. A gente distingue classes sociais pela forma de vestir. A gente distingue profissões pela forma de vestir, não é? A veste é uma forma de distinção. Então agora o pai distingue o menino. O pai dá distinção para esse menino. O pai dá uma nova dignidade para esse menino quando entrega para ele roupas novas. Mas o pai também entrega um anel. Alguém aqui que já conhecia essa história, já parou para pensar por que o pai entrega um anel para ele? O que isso significa? Aliança é talvez o que vem na nossa cabeça, mas não é exatamente isso. O anel, ele carregava naquela época o brasão da família. Cada família tinha um brasão. E com esse brasão se realizava compras. Quando você ia num depósito, na casa de material de construção, né? Ou em qualquer outra loja, no supermercado da época, você fazia a conta, eles anotavam aquela conta na caderneta da época, e você vinha com o seu anel, e você fazia uma espécie de carimbo ali. É como se você estivesse dizendo, quem fez essa compra sou eu, é uma assinatura. Se eu não pagar, tem uma família por trás disso aqui. Tem um nome, ou seja, tem um crédito. O anel, então, significava o nome, o crédito da família. O que o pai fez com esse menino? Está restituindo a esse menino o crédito.
Esse menino tinha perdido completamente o crédito, né? E talvez nós estejamos vivendo situações como essa no dia de hoje. Membros da nossa família, pessoas que já não têm crédito nenhum, não estou falando crédito de dinheiro, mas crédito conosco e com ninguém. Esse pai fala, olha, você está começando de novo, está aqui o anel, você tem crédito comigo, você tem crédito nessa família, tem uma família por trás de você. O pai deu também para esse menino sandálias. Eu nunca tinha entendido isso, não achei isso em nenhum comentarista, né? Nunca tinha parado para tentar uma resposta por que esse menino precisava de sandálias. Um dia, lendo um livro de história antiga, né, de costumes na época de Jesus, que não tinha nada a ver com essa parábola, o livro falava que aos escravos era proibido andar calçado. Os escravos tinham obrigatoriamente que andar descalço. E aí eu entendo exatamente o que Jesus está contando nessa parábola. O menino voltou descalço, vocês perceberam? Ele saiu de casa calçado. Ele saiu de casa um homem livre. Mas ele voltou escravo das experiências que ele viveu, escravo das trombadas na vida, escravo dos traumas psicológicos, da falta de esperança. Esse menino voltou escravo dos pecados que ele cometeu, do distanciamento da família, por ter atentado de forma tão cruel contra a casa dele, contra as pessoas que tinham por ele carinho. Esse menino volta escravizado. E agora o pai coloca sandálias nele. O que o pai faz? Restitui a liberdade para esse menino. E por fim, o pai pega aquele bezerrinho, né, bonitinho, gordinho, reservado para ocasião especial e dá esse bezerro para que seja feita uma grande festa e uma grande celebração. O pai vai sair da história e entra o filho mais velho. O filho mais velho está aborrecido, porque o irmão dele é a ovelha negra da família. É aquele que só deu dor de cabeça para o pai, que deu aborrecimento. Sabe um pai que envelheceu por causa de um filho? Ah, não tem ninguém aqui que está com essa história parecida com essa aqui não, né? Ninguém conhece nada disso, né? Um pai que envelheceu assim por causa de um filho, secou. Pois é, foi tudo por causa desse menino. E agora ele chega, ganha roupa nova, anel novo, sandália nova e o novilho cevado. Eu estou aqui, meu pai não me deu nem um bifinho, nem uma picanha magra para eu fazer um churrasquinho com meus amigos no aniversário, e o meu filho e esse irmão aí, ovelha negra, vai ganhar isso tudo. Vamos fazer uma combinação aqui da aula de hoje com a aula passada? O filho mais velho, gente, é a Marta. Ele olha para o irmão dele e fala, olha aí, eu aqui trabalhando, ajudando meu pai sozinho, cansado, e olha o outro aí, esse folgado ganhando tudo de presente, não é? O filho mais velho e as Martas se sentem injustiçadas com essa situação. Sentem ou não sentem, Martas? Não parece uma grande injustiça isso? E aí o pai tem que terminar a história falando para o menino que essa história não é sobre justiça. Jesus não contou essa história para falar sobre justiça. Ele contou essa história para falar sobre amor. E o amor, ele é imerecido. O amor de Deus não alcança as pessoas que fizeram bem feito, que foram corretas. Senão ele não alcançaria nenhum de nós. Porque qualquer bondade nossa, gente, é um trapinho perto da perfeição que é Deus. Nunca nenhum esforço nosso, porque até os nossos melhores esforços, no fundo, são egoístas e interesseiros. É ou não é? Quando a gente se lê, a gente percebe que é assim mesmo, né? Então, não foi por causa de justiça que nós fomos convidados para o banquete, ou que nós recebemos o nome da família, ou as vestes, ou a sandália da liberdade. Foi porque essa é uma história de amor. E eu quero terminar a aula falando para vocês que eu não sei se perceberam, mas todas as parábolas se entrelaçam numa história só. Na verdade, Jesus contou uma história usando vários elementos diferentes. Vamos ver isso para a gente terminar? Então vamos lá. Olha as histórias que nós falamos hoje.
O filho pródigo, o filho perdido, de baixo para cima, não é, na verdade, a moeda que se perdeu? Que também não é a ovelha perdida? Lembram do vídeo? A ovelha se encantou com a borboleta e a ovelha foi atrás da borboleta, não é? O pai do filho pródigo não é, na verdade, a mulher que está procurando a moeda? E não é também o pastor que dá a vida, se for preciso, pela sua ovelha? E, na verdade, o convite para o banquete não é a festa que o pai dá para o filho? O banquete, assim como os primeiros lugares, não são honrar a quem não tinha honra nenhuma? E agora de cima para baixo. O grão de mostarda, que é o reino de Deus, não é o fermento que leveda a massa toda? E esse reino de Deus não é como os primeiros lugares não merecidos por nós, né? Não é os primeiros lugares para quem não tinha honra nenhuma, quem sabe o seu lugar de humildade e que é colocado nesse lugar de honra. Então, todas as histórias se cruzam e se costuram, né, de um jeito muito maravilhoso, porque Jesus contou todas essas histórias para falar da mesma coisa. De que Jesus está falando em todas essas parábolas? Ele está falando de um amor incalculável, um amor assim, insistente e persistente de Deus por cada um de nós. Todas as histórias falam do quanto Deus tem interesse em nos achar, seja onde for que a gente estiver perdido. Do interesse de Deus em nos fazer assentar lá naquele banquete, mesmo que nós, no fundo, saibamos que não mereçamos. Mesmo que nós tenhamos sido filho cruel, que se rebelou contra as coisas de Deus, que em determinado momento se desinteressou, que achou que viver do jeito de Deus era bobeira, que não valia a pena, ainda que nós sejamos o filho que quis viver do seu próprio jeito, deixa eu viver do meu jeito, para com esse negócio de Deus, de religião, de fé, dá licença para eu tocar a minha vida sozinho, ainda que nós sejamos esse filho. O pai continua lá na janelinha, olhando no horizonte e esperando com aquele amor insistente, paciente, né? A hora que vai haver qualquer sinalizaçãozinha nossa para ele correr ao nosso encontro e nos abraçar. Às vezes é difícil para a gente, né? Que não enxerga Deus fisicamente e de repente você veio para uma aula de história aqui e de repente você começar a ouvir sobre um amor tão inexplicável de um Deus, né? Por mim, por que ele se interessaria por mim? Por que ele se interessaria por você? Qual que é o motivo? Queria que você saísse daqui com essa convicção de que seja qual for a sua história, seja qual for a sua realidade, seja o que você fez ou não, seja o que for que você acredita ou não. Talvez você nem acredita que o Pai existe, mas Ele está lá na janela. E te ama de uma forma maravilhosa. Está doido para te pegar. Vamos orar para a gente encerrar e depois eu quero bater o papo de 1 minuto com vocês que eu tinha combinado, tá bom? Senhor Deus, quando nós terminamos aqui essas histórias que contam sobre uma mesma realidade, o meu coração e o coração de tantas pessoas aqui, só existe uma coisa a falar. Deus, muito obrigado. Pai, nós queremos agradecer aqui, eu e aqui os meus queridos amigos que estão comigo, agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem um amor tão paciente, tão insistente por nós, apesar daquilo que nós somos, de quem nós somos. Deus, o Senhor tem nos amado de uma forma tão grandiosa. Muito obrigado. É a expressão que está no nosso coração e a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém.